Ele cita os portugueses, mas coloca o foco nas disputas entre os povos africanos, o que é uma inversão completa de valores. É uma mensagem subliminar, porém nem tanto, que diz o seguinte: os africanos também são responsáveis pela sua própria escravização. E isso é rigorosamente falso. Isso aí que tá. Não, eles não tinham. Como que é essa história aí? Aham. Se eles tinham alguma informação. Porque antes desses caras, tinham os vikings, né? Isso Os aí. vikings vieram antes. Perfeito. Que também era um bando de maluco, né? Meio que. Que entravam também nos barcos e iam embora. É. Até queria saber de você. Existe... Já começou com uma visão estereotipada dos vikings, tá, gente? Os vikings, né? Que se comparar com qualquer povo aqui da América na mesma época, era um povo, se você quiser utilizar essa expressão, que não é boa, mas só didaticamente aqui, um povo atrasado. Agora sim, de fato, é possível que eles já tivessem estado na América antes da expansão marítima europeia ali no período de mercantilismo, tá? Isso só reforça a minha tese sobre isso, tá? Os europeus, eles não descobrem a América. Eles conquistam a América. E quando que eles fazem isso? Quando eles veem um interesse econômico a ser realizado aqui. Então o ponto é, já era possível que os europeus soubessem da existência de terras nessas bandas. Mas eles não vieram antes porque não havia como justificar o investimento para vir aqui. Tá? Eles vêm para cá por motivos econômicos e não vieram antes porque tais motivos não existiam. Beleza? Agora vamos ouvir. Tinha alguma coisa, algum documento que fala se eles tinham ou não alguma informação? Porque o pessoal fala assim, não, cara, os caras vieram pra cá, eles já sabiam que tinha isso aqui. Não foi aquele negócio, tô navegando aqui, o vento virou e eu cheguei, né? Cara, como que é a interpretação aí? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Assim, a galera sabe que me acompanha. Se tem um grupo, uma galera do passado que eu sou fanboy, são desses caras aí, sabe? Os navegadores, a gente não aprende isso na escola. Por isso que eu sempre falo, e é uma das coisas que assim, mais abre os olhos da galera. Você pode falar sobre todos os erros de Portugal, cara. Sabe, dizer tudo que Portugal explorou aqui, a escravização, sabe? Tudo isso faz parte da história e precisa ser lembrado mesmo. Inclusive, nos meus vídeos eu lembro disso. Eu fiz um vídeo da escravidão, inclusive, dizendo claramente, Portugal foi um dos responsáveis principais pela tragédia que foi a escravização. Ao mesmo tempo, eu lembro, não foi o único. Os chefes africanos também participaram desse processo traumático. Só que isso é falso, tá, gente? Isso é falso. Colocar a conta nos chefes africanos, tá? Porque, vejam, disputas entre os povos diferentes em África existiam há milênios, e não havia um processo de escravização em escala industrial. Tá? O produto das guerras eram prisioneiros, que eram muitas vezes mortos, ou que acabavam ficando na África. O processo industrial de escravização não pode ser associado a esse fenômeno que é milenar. O que mudou? Mudou que agora você tinha uma empresa colonial que precisava desse tipo de mão de obra porque escolheu deliberadamente utilizar esse tipo de mão de obra, com apoio e incentivo da Igreja Católica. Por isso que essa tese, tá? Porque quem vê o Thiago Braga falando aqui parece que não, ele, né, tá colocando a culpa nos portugueses e tá só lembrando que haviam esses conflitos. Não é isso. Você pode ir lá e assistir os vídeos, eu já reagi aqui, tá? Ele cita os portugueses, mas coloca o foco nas disputas entre os povos africanos, o que é uma inversão completa de valores, tá? É uma mensagem subliminar, porém nem tanto, que diz o seguinte: os africanos também são responsáveis pela sua própria escravização. E isso é rigorosamente falso. Falso, porque não havia aquele tipo de escravidão em África. O que havia era uma necessidade de mão de obra na empresa colonial, uma dificuldade para a Igreja Católica catequizar africanos em função das peculiaridades dos povos africanos, por causa da presença islâmica no continente africano, e pela forma de organização política dos povos na África, onde já existia, por exemplo, sociedades de Estado. Coisa que
Com os nossos indígenas aqui, não existia. A Igreja Católica, em uma lógica de contra-reforma, viu uma oportunidade nos nossos indígenas, porque classificou como mais fácil catequizar indígenas do que catequizar africanos. Segundo, os africanos teriam mais dificuldade de fugir. Terceiro, os africanos já tinham contato com os europeus, com as doenças dos europeus, com a vida na Europa. Um outro motivo, os africanos já conheciam a lógica de produção de excedentes. Sabe aquele mito racista que dizem que o indígena não gostava de trabalhar? É lógico, eu não preciso dizer que isso é falso. Mas o que é? Como não havia entre os indígenas sociedades de Estado, então tu não tinha luta de classes, você não tinha uma classe dominante explorando a mão de obra da classe dominada, não havia a noção de excedente produtivo, porque não fazia sentido nenhum a produção de excedentes. O indígena produzia aquilo que ele consumia, algo que na África já se tinha essa noção, porque se sabia que o excedente poderia ser trocado. Já se sabia que o excedente podia ser vendido, porque já haviam sociedades de classes, já havia luta de classes, já havia sociedades de Estado. Então você já tinha uma classe dominante que precisava dessa produção de excedentes para poder existir. Então o africano já estava sabendo o que era produzir excedente. O indígena não. Então nós temos muitos motivos para entender a escravidão africana. Tá? E é muito desonesto você colocar como um dos elementos causadores deste processo as disputas entre os povos africanos. Então agora não adianta ele querer diminuir isso que ele sempre falou, porque a verdade é essa, você pode assistir os vídeos dele sobre escravidão. Se você tem náuseas de assistir esse falsificador, tem já vídeo aqui no canal onde eu reajo ao vídeo dele sobre escravidão e eu explico essas coisas. Não foi os portugueses sozinhos. Isso nós temos documentado. Isso é consenso acadêmico. Mas quando você Não é, cara. Não é consenso acadêmico. Não é... Até porque você não entende porra nenhuma do que é academia. Tá? Você recorta trechos de fontes secundárias e faz uma análise positivista desses trechos, muitas vezes dizendo que os próprios autores concluem em suas obras. O que a gente tem de fonte, tá? E que a gente pode afirmar é que sim, esses povos que tinham conflitos vendiam aqueles que eram seus prisioneiros. Mas vendiam para quem, cara pálida? Eles teriam para quem vender se não fosse a empresa colonial? Quer entender como é absurdo o que ele está falando? É só pensar. Essas disputas entre os povos africanos, elas são milenares. Quando é que vai haver escravidão? Só quando existe a empresa colonial europeia. Antes disso não havia. Não havia uma indústria da escravidão. Quem cria essa indústria é a empresa colonial com o apoio da Igreja Católica, que vai usar uma desculpa mequetrefe na época, dizendo que os negros não tinham alma e por isso não seria pecado escravizá-los, uma vez que na Bíblia diz que escravidão é pecado. Como é que eles fazem para resolver esse problema? Eles não. Negro não é gente. Resumindo, é isso. Olha, então você pode escravizar, porque não é gente. Qual o motivo? O motivo era econômico, eles não conseguiam entrar na África. Não da maneira que eles queriam. Os jesuítas não conseguiram operar na África da maneira que eles operaram na Ásia e, sobretudo, na América. Isso hoje, tipo, existe um embate, né? Infelizmente, a gente vive numa era polarizada. Você não pode ter um consenso, sabe? Um meio termo em dizer que Portugal participou da escravização ativamente, sabe? Foi um culpado, assim, majoritário. Mas, ao mesmo tempo, você não pode dizer que os líderes africanos também foram um culpado majoritário, porque foram. As principais obras de referência, inclusive, uma professora, que é considerada uma professora progressista, a Lilia Schwartz, ela escreveu um livro sobre a biografia do Brasil, lançado há pouco tempo. Ela deixa claro isso. Embora os portugueses precisam ser acusados, de fato, por terem trazido esse mal para o Brasil, isso é um fato, isso, novamente, a gente está trabalhando com fatos, sabe? Evidências históricas. Não há o que se discutir que os chefes e os líderes africanos e os seus soldados, os seus subordinados, participaram ativamente nesse processo. Aí sabe o que vai ter de corte depois? Tiago está dizendo que os próprios escravizados é que pediram para os portugueses irem lá escravizar eles. Então...
Não, a gente nunca disse isso, Thiago. A gente faz de louco pra ganhar sapato novo, que nem diria minha avó. O que a gente diz é rigorosamente o que você acabou de dizer. Que parte da culpa da escravidão é dos líderes africanos. Então responde aí pra mim. Por que que antes da empresa colonial europeia não havia a indústria da escravidão? Por que que ela só passou a haver depois? Sendo que essas disputas que geravam excedentes de prisioneiros entre os povos em África são disputas milenares. Responde aí, tá bom? Vou ficar aguardando a tua resposta. A gente tá nesse meio, sabe, da internet maluco, onde você dizer que os chefes e os líderes africanos participaram ativamente, significa que você está dizendo que os escravos, os escravizados, é que queriam ser escravizados, né? Tá. Então você tem... Não, a gente não está falando dos escravos, nós estamos falando dos negros, porque essa sua fala, ela resulta, logicamente, no seguinte: os negros escravizavam outros negros e, portanto, eles também têm culpa. Que quando você fala em líderes africanos, você está falando de negros. É disso que a gente está falando. Tá? E aí a gente diz, olha, é lógico, se os negros foram escravizados, e se negros são responsáveis pela escravização, o povo que estava sendo escravizado também era responsável pela própria escravização. Né? Essa é uma das conclusões possíveis. Tá? E agora, aí na frente do Serjão, você quer diminuir algo que você diz nos seus vídeos. Mas eu repito, é só ir lá e assistir. Tá bom? Se você não tem estômago para aguentar esse cara, assiste o tio aqui. Essa loucura, né? Mas só pra galera entender, então, você tem esse contexto, estudar a história é algo muito mais complexo do que uma mera simplificação, cara. Fulano é vilão, fulano é vilão, cicrano é oprimido. Opressor e oprimido, sabe? Essa dualidade maniqueísta, ela não funciona na história. Ela não funciona na história, porque os povos que são considerados... Não, a gente tem luta de classe. A luta de classe é o motor da história. Tá? O impacto do materialismo histórico dialético para a história enquanto ciência foi irreversível. Irreversível. Se a gente pode, em alguma medida, questionar as experiências socialistas, a gente não pode questionar o impacto do marxismo na história. Tá? Porque tudo que veio depois não ignora essa contribuição. Então tem algumas coisas dentro da história da sociologia que estão muito bem ratificadas. Uma delas é a teoria da luta de classes e das classes sociais. Das classes sociais. Tá? Por quê? Toda a sociedade de Estado, ela vai ser uma sociedade onde há luta de classes, onde você vai ter uma classe dominante que domina por controlar a reprodução material da vida, que vive do trabalho da classe dominada, que não controla os meios de produção e, portanto, a reprodução material da vida.